Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Luiz, da Igreja Pentecostal Mundial. Estamos aqui nesta manhã para falarmos da santa, poderosa Palavra de Deus. Esta palavra que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra a divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é viva, eficaz. Estamos aqui nesta manhã para estudarmos um pouco da palavra de nosso Deus e Pai, de Cristo, e cremos no poder da santa palavra de Deus, porque essa palavra, ela renova, ela restaura, ela aviva, ela fortalece o homem com a graça poderosa que há em Cristo, o nosso amado Jesus. Louvado seja Deus. Deus é bom. A sua benignidade, fidelidade, bondade, ela dura para sempre. Queremos estudar sobre um assunto bastante pertinente para os nossos dias, que devemos viver uma vida de prudência, voltada para a palavra de Deus, nosso Pai. Estaremos estudando sobre a língua, sobre a prudência no falar. Louvado seja Deus, e estaremos estudando um pouco dessa palavra gloriosa, palavra essa que permanece para sempre no céu. Pode passar o céu, a terra e o mar, mas a palavra de Deus, nosso Pai, ela jamais passará. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela permanece para sempre nos céus, né? E eu convido os irmãos a lermos a palavra de Deus, que se encontra no livro de Tiago, capítulo de número 1, Tiago 1, no versículo 19, a palavra de Deus estará nos exortando, em nome de Jesus, a vigiar com a nossa boca. Diz assim, Tiago 1, versículo 19, sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. O apóstolo Tiago, ele na sua carta universal, inspirado pela pessoa do Espírito Santo, ele está trazendo uma exortação ao povo de Deus e dizendo ao povo: sabei isto, aprenda isto, saiba disto. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. A grande questão é que Tiago, ele não está dizendo coisas novas. Ao contrário, ele está afirmando pelo Espírito Santo aquilo que a Bíblia, ela vem falando antes dele, séculos, ou por que não dizer 1000 anos atrás, aproximadamente.
Ele agora, pautado na palavra divina, na palavra eterna, ele está trazendo uma exortação à igreja, ao povo de Deus, para que o povo venha a ser tardio em falar, lasture comandar assaios, mas pronto para ouvir. Porque quando se ouve, você tem tempo de refletir, meditar, tal em oração. E quando você está inclinado a ouvir, você tem como ouvir a voz de Deus. E quando você fala sem refletir, você é levado à transgressão. A maioria das pessoas, elas passam por situações, na maior parte, provocada pela sua própria língua, pelas próprias palavras que saem da boca deles. E é sobre isso que nós estaremos meditando um pouquinho agora dessa palavra poderosa. Todo homem seja pronto a ouvir e tardio a falar. Irmão, se o homem ele fosse pronto para ouvir da mesma forma que ele tem ânimo para falar, ele seria uma bênção. Porque as pessoas têm muita disposição para falar e poucos querem parar para ouvir. Quando o apóstolo Tiago, ele inspirado pelo Espírito Santo, estava falando desse versículo 1,19, ele não estava falando dentro de um contexto bíblico, nem distante daquilo que já tinha sido falado. Ele estava exortando o povo a evitar erros. A Bíblia, ela nos revela no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 19, que na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera seus lábios, fecha a boca, fala menos, é prudente. Provérbios 10, 19, vamos ver. Na multidão de palavras não faltará transgressões, mas o que modera seus lábios é prudente. Falar muito leva a transgredir, não vai faltar transgressão. Mas o que fecha a boca é sábio. Hoje vemos pessoas falar do que não entende, não sabe, não viu. Existem pessoas que vivem de boatos. Elas ouvem aqui, acrescentam e levam para ali. São verdadeiramente levas e traz, paloreiros. São pessoas envolvidas com fofoca, disse, me disse. Louvado seja Deus. E essas pessoas vivem a transgredir. Louvado seja o nome do Senhor. Vive uma vida de maledicência. Mas a Bíblia, a palavra divina, está exortando que todo homem seja tardio em falar e pronto para ouvir. A Bíblia está exortando que na multidão de palavras não faltará transgressões.
mas o que modera os seus lábios é prudente. Se tem um ato de prudência profundo, que alguém possa demonstrar, é falar pouco. A Bíblia diz que aqueles que forem prudentes vão guardar em silêncio aqueles dias, porque os dias são maus. Alabacolosébia, propecomandaraçai. Aleluia! Uma regra simples de sabedoria. Quero falar sobre uma regra simples de sabedoria. Qual, pastor? Reduzir as palavras. Falar pouco. Louvado seja Deus. Não se intrometer em questão alheias. Não se envolver naquilo que não te compete. A Bíblia, ela diz para cada um cuidar dos seus próprios negócios. Anagiosa, bacandulé, balabassurianda. Pai do Senhor, irmã Sônia, Regina, Deus abençoe a vida da senhora. A paz do Senhor, missionária Veriana Lúcia, minha esposa, Deus abençoe. Irmãos, o disse-me disse tem tomado conta de muitos templos, de muitas denominações, até mesmo de muitas lideranças. As pessoas vivem na maledicência. Mas uma regra simples de sabedoria, é reduzir as palavras, é fechar a boca, é falar menos, é ser prudente no falar. Louvado seja o nome de Jesus. Reduzir as palavras pela metade. Observação. As muitas palavras e o muito falar aumenta a chance de pecar. Falar muito, desacertado, falar do que não sabe, não viu, não conhece, e ainda que conhecesse, visse, sabesse, muitas vezes não nos compete intrometer-se em situações. Abel fala para cada um cuidar dos seus próprios negócios. Quer falar? Fala que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Está com a língua coçando para falar? Ajoelha e vai falar com Deus. Labacolasobacalabaia. Deus, poderoso Deus, refrear os lábios é sabedoria. A sabedoria nos ensina a reduzir nosso número de palavras e ficar calado. Quem, pastor, ensina? A sabedoria. A sabedoria ensina isso. Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Até o tolo, até o insensato, quando ele fica calado, ele é tido por sábio. Até é tido por sábio. Capítulo 17, 28 de Provérbios. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra seus lábios é tido por entendido. Até o tolo, até o louco, até o alienado, até o sem juízo, quando ele fecha a boca, ele é tido por sábio. Tido por sábio. E por entendido.
E é uma grande questão que as pessoas que falam muito, elas erram muito. E as pessoas que falam muito, elas fazem isso porque elas não têm domínio próprio. E também elas falam muito porque o coração delas está cheio. Porque daquilo que o coração está cheio, disso fala a boca. E sobre isso nós queremos meditar, estudar nesta manhã gloriosa. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes. Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 3, Provérbios 13, 3. Provérbios 13, versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Aquele que guarda a boca conserva a alma. Tem gente que vive uma vida perturbada porque fala demais. Se intromete aonde não é para se intrometer. Fala do que não tem que falar. Irmãos, atrás de toda ação tem uma reação. E as pessoas, muitas vezes, por elas não medirem palavras, e elas não discernir o tempo e o modo, elas são afrontadas e depois vai reclamar. A Bíblia diz, para repreender o sábio, ele te amará. Mas aquele que repreende o ímpio, o insensato, toma sobre si a afronta. Às vezes as pessoas se intrometem naquilo que não são chamados. Aqui no Rio tem uma comunidade chamada Camará, um bairro chamado Camará. Existe uma comunidade que chamam de favela, chamado Jabu. E numa determinada igreja de um amigo meu, uma denominação, ele chegou para uma determinada irmã e falou para ela: irmã, Deus me mostrou o seguinte, que a senhora tem que fechar a boca, porque a senhora está falando muito. E se a senhora não fechar a boca, a senhora vai passar por um constrangimento muito grande, porque a senhora está se envolvendo em coisa que não é para se envolver, e se medir, se fofoca. Deus me mostrou isso. A irmã falou amém e continuou na fofoca. Quando se passaram negócio de um mês, o pastor chamou a irmã e não falou: irmã, Deus me mostrou de novo a mesma coisa. E a senhora não se emendou. A senhora vai passar uma vergonha que a senhora não vai ter nem mais cara de entrar dentro daqui da igreja. A irmã falou amém e continuou na mesma coisa. No dia de domingo, a comunidade sempre está cheia, favela domingo está cheia, ou conjuntos, e a irmã, ela se arrumou para ir para a igreja às 6h30, sai da casa dela para ir para a igreja, e quando ela chega na esquina da casa dela, uma outra pessoa, outra mulher da comunidade, pega ela, para ela e começa a discutir com ela. Naquela discussão, a irmã estava de cabelo solto, a mulher pegou o cabelo dela, enrolou na sua mão e foi batendo na cara dela pela rua, passou pela igreja e voltou
em frente à igreja, batendo no rosto dela até chegar na esquina e largou ela. Se você largar de ser fofoqueira e se meter na vida dos outros. Irmã Regina Dias, Deus abençoe. Você deixar de se meter na vida dos outros. Aconteceu na favela do Jabu. Quem me contou foi o pastor da igreja, meu amigo. Preguei diversas vezes lá. Né? Antes de muita gente pisar em Camaral, já andava lá um bocado de tempo. Voltando para cá. Quando largou a irmã, ela correu para casa, nunca mais entrou na igreja. Por causa de falar demais. Tem pessoas que elas têm a língua solta. E a Bíblia, ela está dizendo aqui, Provérbios, capítulo de número 13, versículo 3, o que guarda a sua língua conserva a sua alma. Quem fala menos, fala pouco, não se envolve no que não é para se envolver. Guarda a sua alma limpa, lavada. Louvado seja Deus. Mas aquele que abre muito os seus lábios, a destrói. A Bíblia diz, irmãos, todo homem seja tardio em falar, mas pronto para ouvir. Na multidão de palavras não falta transgressão, é o que a Bíblia está dizendo. Palavra nos chamando, irmãos, atenção. Temos que olhar para essa palavra com seriedade. No livro de Provérbios, capítulo de número 17, versículo 28, você tem a Bíblia? Abra ela, Provérbios 17, 28. Já lemos, mas vamos ler de novo. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra seus lábios é tido por entendido. O que disse Jesus a respeito da língua, do falar? Mateus capítulo 12. Mateus capítulo de número 12. Mateus 12. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Mateus capítulo 12. Eu amo a Bíblia. A Bíblia é infalivelmente a palavra de nosso Deus. Mateus 12, versículo 36. Olha o que diz a santa palavra de nosso Deus. Mateus 12, 36. Mas eu quem? Jesus, é Jesus que está falando. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Toda palavra sem razão, toda palavra que não promove edificação, toda palavra de fofoca, de mentira, que o homem disser, ele vai ter que prestar conta no dia do juízo. Irmão, deu uma vida para cada um. Para cada um cuidar da sua própria vida, porque vai ter que dar conta dela naquele dia. A Bíblia, ela é clara. Versículo 36, dizendo Jesus. Sabe de que as pessoas, elas falam coisas más? Porque elas vivem de maledicências, de fofoca, de mentira, de intrigas.
porque o coração delas está cheio. Quem disse, pastor? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus quem disse. Louvado seja Deus. No capítulo 12, versículo de número 35, vou ler 34, Jesus falando para os judeus: raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Uma pessoa fofoqueira é uma pessoa má. Uma pessoa que não consegue frear sua língua e tem veneno debaixo dela, é uma pessoa má. Jesus está dizendo: raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus, posto que há em abundância no coração, disso fala a boca. A pessoa fala palavrão porque o coração está cheio de palavrão, fala mentira porque o coração está cheio de mentira, espragueja, joga praga, mentem porque o coração está cheio. Por isso, no capítulo de número 5, versículo 8 de Mateus, Jesus está dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 35. Assim diz Jesus, Mateus 12, 35, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, do seu coração. O homem mau, do seu mau tesouro, do seu coração, tira coisas más. Mas eu vos digo, Jesus falando, eu estou te dizendo, eu estou falando contigo, falando comigo, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, onde dá conta delas. Versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Pelaquilo que você fala, você é justificado, e pelaquilo que você fala, você é condenado. Pelaquilo que eu falo, eu sou justificado, e pelaquilo que eu falo, eu sou condenado. Palavra de Deus nos mostrando isso. Palavra de Deus nos mostrando essas verdades que são incontestáveis. Temos que cuidar da nossa língua. Temos que cuidar das nossas palavras, porque por elas, irmãos, nós comemos o fruto. É o que a Bíblia tem nos mostrado com bastante verdade. Isso é claríssimo, claríssimo, bem claro. E é bom que nós atentemos para isso, porque as pessoas, elas falam demais. O homem é tendencioso a isso. Os homens têm muita dificuldade de ouvir. E tem uma facilidade grande de falar. Interessante, Deus deu 2 ouvidos para o homem, uma boca só. Ele não consegue ouvir bastante. E só deu uma boca e ele consegue falar muito. Imagina se fosse 2 bocas e um ouvido só. Mas a palavra de Deus está nos mostrando esta verdade. A palavra de Deus, ela é verdade, ela é a verdade, ela é o escudo e ela é o broquel. Nós precisamos vigiar. E não vigiar pouco, não vigiar muito com a nossa boca. Hoje nós vemos pessoas com a língua muito comprida,
pessoas, elas falam demais da conta, e a palavra vem chamando-nos bastante atenção. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, livro de Tiago, capítulo de número 1, Tiago 1. Na verdade, Tiago capítulo 3, versículo 1 em diante, Tiago 3, 1 em diante. Meus irmãos, versículo 2, Tiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Quer dizer, nós tropeçamos em muitas coisas. Mas se você não tropeça em palavra, você é perfeito e pode dominar todo o corpo. Porque a maior expressão de domínio próprio é fechar a boca. Se você conseguiu refrear a língua, você consegue vencer o resto. A Bíblia está dizendo, ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus, os navios, que sendo tão grandes, elevados de impetuosos ventos, e se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que a governa, a vontade do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas, vede com grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta sobre nossos membros e contamina todo o corpo, e é inflamada e inflama o curso da natureza, e a língua é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Pastor, mas o homem não pode domar a língua, mas o Espírito Santo veio te libertar. Jesus veio te libertar, Jesus veio libertar o homem. Se o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Existe crente que não está liberto, crente fofoqueiro não está liberto, não. Falador, não está liberto, não. A Bíblia está dizendo, mas nenhum homem pode domar a sua língua, é um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita de uma fonte, do mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona,
ou a videira figos, assim também uma fonte não pode produzir da água doce e água salgada. Nós precisamos, irmãos, refrear a nossa língua. Louvado seja o nome de Jesus. Quem fala muito erra. Na multidão de palavras não falta transgressão. Uma pessoa fofoqueira, paloreira, que vive na maledicência, ela pode separar grandes amigos. E o pior, uma pessoa fofoqueira, ela traz a separação de amigos. Entende? E precisamos cumprir a palavra de nosso Deus para findarmos. Provérbio 10, 19. Na multidão de palavras não faltará transgressões, mas o que modera seus lábios é prudente. É prudente. Fecha a boca. Vigia com os lábios. Em vez de você amaldiçoar, abençoa. A Bíblia está dizendo, disse-lhe Jesus, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam, para que sejais filho do Pai que está nos céus. Davidson Batista, a paz do Senhor, Deus abençoe. Então, irmãos, está aí a palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã ainda. Que o nome de Deus, nosso Senhor, venha a ser glorificado na tua vida. Você venha a crescer em graça, conhecimento e revelação de Cristo. Recebam a bênção de Deus nesta manhã. Que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, te abençoe, te guarde. Resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, doce consolação no Espírito Santo, seja com todos que me aguardam a vinda do Senhor, não somente hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe e o nome de Deus seja glorificado. Deus abençoe a senhora, minha irmã Sônia Regina. É sempre bom ter a senhora conosco. Deus abençoe as suas filhas, a Leia, a Natália, a Dominique, Viviane. Irmãos, quando forem orar, orem pela vida da irmã Sônia Regina. Ela está com um apartamento para vender em Madureira. Em Madureira. Você participa conosco da live. Se você está interessado em comprar um apartamento ou conhece alguém que esteja querendo comprar um apartamento, é só entrar em contato conosco. Deixa seu telefone aí, irmã Sônia Regina, na tela aí. Eu vou repetir ele para ficar fixado. E Deus, você está interessado em adquirir um apartamento, hein? Madureira, em nome de Jesus. Deixa seu telefone aí para contato, irmã Sônia Regina. Você está também buscando a benção, querendo ter a tua casa própria, teu apartamento próprio. A irmã está vendendo tudinho direitinho, organizadinho, em nome de Jesus. E Deus, Ele é poderoso para continuar fazendo a obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o nome de Deus, Ele será assim glorificado
Estaremos fazendo uma oração, irmão, para terminarmos em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno, maravilhoso Pai, Criador do universo, do céu, da terra, do mar, damos graças ao Senhor por essa oportunidade. Pedimos ao Senhor que venha continuar nos ajudando, fortalecendo, animando, revestindo, animando, guiando o nosso espaço. Deus poderoso, nos conduz à plena vitória pelo sangue e pelo nome de Jesus Cristo. Abençoa a todos que estão conosco no canal nesta manhã. Deus Jeová, toma todos os inscritos nesse canal, glorifica teu nome, exalta a tua destra de fidelidade, bondade, justiça e misericórdia, glorifica teu nome, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Irmã Sônia Regina, irmã missionária Veriana, mandando a paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz de Cristo e o nome de Deus venha a ser glorificado em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus é bom, irmão, sua benignidade dura sempre, eternamente. Deus é fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Certamente Ele estará exaltando o seu nome. Louvado seja Deus. Fiquem todos na paz de Cristo.